Vamos dar início ao nosso culto, de louvor e adoração. Sejam muito bem-vindos e vamos começar com alegria, louvando, declarando Filho do Deus vivo, amém? Vamos ficar de pé? Louvado seja esse Filho do Deus vivo que foi enviado a nós.
continuar nesse espírito de adoração. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta. Vamos cantar Yeshua agora. Vamos declarar esse amor, essa graça que nós recebemos sem merecer, amém? Vamos lá. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito. Não pôde deter o sangue derramado foi ao
bondade, tua graça e misericórdia. E aqui diante de ti quero colocar cada dizimista, cada ofertante que essa noite veio contribuir para o crescimento financeiro da igreja, para te acolher melhor, te receber melhor. Que você seja grandemente retribuído por Deus pelas suas ações. Continue conosco, Pai, durante a palavra. Possamos abrir nossos ouvidos e os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Som. Tá ligado? Agora, isso. Gente, ao vivo é isso, né? Problemas técnicos acontecem. Graças a Deus a gente conseguiu arrumar aí. Louvado seja Deus. Crianças, vamos lá? Crianças lindas. Criançada. Eu tenho uma pergunta para fazer para as crianças. Vamos ver se vocês conseguem responder. Eu quero crer que sim, né? Eu quero crer, pelo menos as professoras eu creio que têm ensinado lá. E os pais também em casa. Porque isso aí quando eu era molequinho eu aprendi pequenininho. Criançada, olha para mim. Quem aqui já ouviu a história de Zaqueu? Levanta a mão. Cadê? Levanta a mão. Zaqueu. Eu não acredito. O que está acontecendo, gente? Zaqueu, levanta a mão. Quem conhece? Quem sabe falar alguma coisa do Zaqueu? Você sabe? O que você sabe falar dele? Do Zaqueu. Ninguém lembra do Zaqueu? Vocês vão ter que aprender do Zaqueu. É verdade, vocês vão ter que aprender do Zaqueu, não é possível. Vocês vão aprender do Zaqueu. Fica desse dia. Vocês vão aprender e vão prestar atenção, viu? Do Zaqueu. Tá bom. Mas vamos orar? Vamos colocar a vida dessas crianças diante de Deus? Que Deus possa cuidar, abençoar aí. Vamos fechar os olhinhos para Deus abençoar vocês, os professores. Cadê? A Beth vai ficar em pé lá, ó. Antes de fechar, a Beth vai ficar em pé, ó. Ó a Beth ali, ó, do lado de cá, ó. Aquela ali é a Beth, olha. A Beth vai orar por vocês, vai orar pelos professores, tá bom? Vamos lá? Fecha agora os olhinhos. Amém, Deus. Amém, amém. Amém, Deus. Verdade. Amém. Amém, crianças. Vão lá, devagarzinho, sem correr. Bom, se as crianças não conhecem direito a história do Zaqueu, eu quero crer que você conhece, né? Não vou perguntar também não, senão vai ter gente que vai levantar a mão e falar que não conhece também a história do Zaqueu. Abre aí, vai. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 19. Lucas 19. Sei que você já ouviu mensagem sobre, eu já preguei sobre, mas Deus trabalhou no meu coração com relação a esse texto e eu quero passar com vocês nessa noite. Zaqueu. Zaqueu. Lucas capítulo 19.
Diz aí, palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e ele atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Pai, eu quero, em nome de Jesus, me colocar agora diante do Senhor em oração, agradecer por essa palavra rica, viva, eficaz, e quero colocar diante do Senhor a vida de cada um de nós que estamos aqui e aqueles também que nos acompanham nesse momento. Que o Senhor possa usar a tua palavra, possa usar esse encontro de Zaqueu com o Senhor para poder trabalhar no coração de cada um de nós nesta noite. Muito obrigado, porque a tua graça e a tua bondade, a tua misericórdia repousa sobre as nossas vidas e trabalha em nós por meio do teu Espírito, a palavra que é tua e é viva e eficaz. Muito obrigado. Eu oro agradecido e entregando agora esse momento nas tuas mãos e faço isso em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Eu não dou muito título, né? Mas eu coloquei aqui mais ou menos assim: se interesse profundamente por Jesus e experimente o que ele tem para você. Se interesse e continue se interessando profundamente por Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e experimente o que ele tem para você. Essa é uma história famosa da Bíblia, bem famosa. As nossas crianças aprendem desde pequeno, né? Geralmente na EBD. Eu cresci na EBD, né? Eu cresci participando de uma EBD. Alguns aqui também cresceram participando em EBD, Escola Bíblica Dominical, que geralmente acontece hoje ainda na maioria das igrejas batistas na parte da manhã. A EBD, as salas das crianças, Estrela de Belém, Joias de Cristo e outras tantas que a gente tem. Eu lembro história, eu falo isso porque o meu tempo era isso, era Joias de Cristo, Estrela de Belém, e vocês lembram aí, vocês que cresceram aí também lembram. E a gente aprendia as histórias bíblicas, e Zaqueu era uma delas, que a gente aprendia rapidamente. A gente aprendia que Zaqueu, um hominho baixinho, queria ver Jesus, e aí não conseguia por causa da multidão, e aí ele subiu numa árvore. Então a gente aprende isso, geralmente desde muito pequeno, desde muito novo, desde muito criança. Então essa história de Zaqueu é uma história muito conhecida, o pequeno homem que subiu na árvore para poder ver Jesus. O texto aqui, ele ensina algumas coisas a respeito de Zaqueu. Se você prestou atenção e se você conhece, primeiro, ele era um homem rico. Zaqueu era um homem rico, é o que o texto informa. Tinha bens, tinha posse, tinha dinheiro. Dinheiro não era problema na vida de Zaqueu. Zaqueu era tranquilo nesse sentido. Então ele era um homem rico, abastado. Diz o texto também que Zaqueu era chefe de publicanos. O que significa chefe de publicanos? Ele era um judeu
de um certo escalão, a gente poderia até dizer que ele tinha um alto escalão, funcionário do Império Romano, que dominava a região, que controlava a região, então ele era funcionário do Império Romano, responsável por supervisionar os publicanos, os cobradores de impostos. Então, essa era a função de Zaqueu, eram homens odiados e considerados traidores e pecadores no meio do povo judeu. Então eles eram considerados traidores, extorquia a pessoa, geralmente era considerado ladrão, e eram considerados pecadores. Por quê? Porque eles trabalhavam para Roma, trabalhavam para o Império Romano, extorquindo e tirando dinheiro do povo judeu. Então eles eram considerados pelo seu povo gente pecadora, traidor da raça. Assim que eram os publicanos. E Zaqueu, ele era um chefe de publicanos, ele cuidava, ele supervisionava esses cobradores. Então era um camarada ainda mais complicado ainda. Isso em benefício então do Império Romano. Tanto é que o versículo... Versículo 7 diz assim, olha, todo o povo viu isso quando Jesus entra na casa de Zaqueu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, porque essa era a fama de Zaqueu, essa era a fama dos publicanos. E o texto informa para mim e para você que Zaqueu era um chefe dos publicanos. O texto informa também que Zaqueu era baixinho, estatura pequena. Então pensa aí, era um homem pequeno, era um homem de uma estatura baixa. E o texto informa também para mim e para você que ele queria ver quem era Jesus. Diz que Jesus estava por ali, ia passar por ali, e Zaqueu queria ver Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero ver esse homem. É o que o texto diz, ele queria ver a qualquer custo, queria olhar para Jesus, e aí a gente fica pensando, talvez simplesmente por uma curiosidade, quero ver esse homem, já ouvi falar dele, tem se falado muito dele, também judeu, então assim, Zaqueu queria ver Jesus, talvez também ele soubesse de Mateus. Quem era Mateus? Um outro publicano, só que Mateus se converteu. Mateus, ou melhor, Jesus chamou Mateus como discípulo, está lá no início lá do mesmo evangelho que a gente leu. Então ele com certeza sabia, está lá no capítulo 5, de 27 a 29 aqui do texto de Lucas que nós lemos. Então ele pode ser que ele soube de Mateus também, porque Mateus era um publicano, e ele era chefe de publicanos. Então, talvez ele conhecesse também Mateus e soube que Mateus largou tudo que tem lá na coletoria para poder seguir Jesus e foi atrás de Jesus. Enfim, a gente não sabe exatamente. O que o texto informa para mim e para você é que esse camarada chamado Zaqueu, ele queria ver, ele tinha o desejo, ele se interessou em ver quem era Jesus. Diz o texto que ele não conseguia. Porque onde Jesus passava, e aqui de forma especial, tinha uma multidão ao redor. Tinha uma multidão atrás de Jesus. Então a multidão aqui, multidão ali, e judeus, aquela coisa toda, e Zaqueu, baixinho, não conseguia ver, não dava para ele ver. Eu fiquei questionando o seguinte, mas podia entrar no meio do povo, lá, aqui, para poder chegar até Jesus. Mas eu pensei, bom, primeiro ele não era benquisto. Ele era considerado um traidor, um pecador. Ele falou, eu vou entrar no meio desse povo aí, deixa eu ficar meio distante aqui. Então eu não sei, eu sei é que diz no texto que ele queria ver Jesus e ele não conseguia ver Jesus, e o texto diz que de forma especial, em virtude também da sua estatura. Então, independente de qualquer coisa, ele não conseguia ver Jesus, mas ele tinha ali o interesse, e o interesse era tão grande em ver Jesus, que ele olha para os lados, olha para cá e vê a árvore e fala, opa, a minha oportunidade de pelo menos colocar os olhos nele, ver quem é Jesus, ver o jeito dele, ver como é que ele é,
E aí ele olha aquela árvore, ele corre até aquela árvore, sabe que Jesus vai passar por ali e sobe naquela árvore, resolve subir naquela árvore. Aquele homem rico, chefe de publicanos, com status mais alto, e ele vai e sobe na árvore para poder ver, para poder enxergar Jesus. Ele toma essa atitude e ele acaba por experimentar o que Jesus tinha para ele. Por essa decisão, esse desejo, esse interesse que ele teve ali naquele momento, no seu coração, na sua mente, em virtude não sei do que, não sei o motivo principal. Eu sei que ele queria ver, em virtude desse interesse por ver Jesus, ele pôde experimentar o que Jesus tinha para ele. E eu gosto muito disso. Por quê? Porque é o mesmo Jesus. E Jesus continua atrás de homens e mulheres que se interessam por ele. E uma vez que no seu coração, na sua vida, você ouve isso, você sabe disso e cria-se dentro de você, na sua vida, esse interesse por Jesus, você corre o grande risco de experimentar o que Jesus tem para você, para a sua vida. E graças a Deus, isso tem acontecido na vida de homens e mulheres espalhados por esse mundo. Vamos lá. Essa decisão de Zaqueu, essa atitude de Zaqueu, de subir na árvore querendo ver Jesus, o que ele experimentou que Jesus tinha para ele? Primeira coisa que ele experimentou foi os olhos de Jesus. Ele experimentou o olhar de Jesus. Porque Jesus passando e multidão para lá e para cá, rodeado Jesus, e ele sobe naquela árvore, não sei se direita ou esquerda. Eu sei que o texto diz que Jesus olha para Zaqueu e vê Zaqueu. Então, quando um homem, uma mulher tem interesse por Jesus, é impossível Jesus não ter interesse por ele e olhar para ele também. Não tem jeito. Mesmo porque nós cremos que o Senhor está aqui, que Deus está, e diz que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então o desejo dele é encontrar vidas assim, homens e mulheres que tenham desejo de conhecê-lo, que tenham desejo de vê-lo. E é impossível um coração, uma vida, um coração aberto que quer ver Jesus, que quer ter esse contato com Jesus, que Jesus também não se interesse por ele e não olhe para ele. Então a primeira questão que me veio aqui no coração foi que Jesus olha para Zaqueu, Jesus enxerga Zaqueu, Jesus vê Zaqueu. E com certeza Jesus vê também o coração de Zaqueu, a sede de Zaqueu, a necessidade de Zaqueu. Porque esse é o desejo dele, ser buscado, ser desejado, ser querido, ser olhado, ser percebido. É o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida da humanidade. Ele se revela por isso, porque ele quer ser conhecido, ele quer ser visto, ele quer ser percebido. Então não tem jeito. Um homem que se interessa por ele, como foi o caso de Zaqueu, a ponto de sair correndo, subir numa árvore, ficar olhando para ver, não tem jeito. Chamou a atenção de Jesus, os olhos de Jesus. Jesus se volta para ele, olha aquele homem, olha com certeza, vendo além dos olhos dele, vê o coração dele, o interesse dele. E o que Deus, em Cristo Jesus, continua fazendo é isso. Deus continua olhando. Jesus continua olhando. Então, se você tem um interesse por Jesus, se você de fato tem interesse por Jesus, você se interessa por esse Jesus, por esse Senhor, não tenha a menor dúvida.
Eu diria que mais interesse do que você tem nele, ele tem em você. Porque o fim do texto diz, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que foi a humanidade? E aqui então a primeira questão que me chama a atenção é que essa busca, esse interesse de Zaqueu, chamou para a vida dele os olhos de Jesus. O interesse de Jesus, a visão de Jesus, o enxergar de Jesus. E o bom é a gente saber que ele não enxerga só, ele nos enxerga por completo, por inteiro. Inclusive sabendo aquilo que vai no coração, a minha necessidade, o meu desejo, a minha vontade, aquilo que está aqui dentro, quem sabe uma falta, quem sabe um vazio. Ele vê. E o que é muito interessante é que quando diz o texto que Zaqueu queria ver quem era Jesus, é óbvio que fica mais do que implícito que não havia ainda esse encontro de Zaqueu e Jesus. Zaqueu não tinha visto Jesus ainda. Ele queria ver quem era Jesus. Mas que coisa fantástica, Jesus já tinha visto Zaqueu, gente. Tanto é que ele chama pelo nome. Ele olha para Zaqueu, Zaqueu, eu não sei o que passou no coração de Zaqueu. Quem contou para ele? Como é que ele sabe que eu sou o Zaqueu? Será que eu sou tão importante assim? Já falaram de mim, ou melhor, né? Já falaram mal de mim para ele? Já meteram o pau em mim para ele? Porque Jesus chama ele pelo nome. E sequer ele tinha encontrado com Jesus. Jesus olha para ele, Zaqueu, desce depressa. Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe o nome de cada um de nós, ainda que você nem saiba o nome de Jesus. Você não precisa ter enxergado ele já te enxergou. Ele já te enxergou, ele te enxerga. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, mesmo porque toda ação nesse processo começa sempre com ele. Começa sempre com ele. Eu acho isso fantástico. Zaqueu queria ver quem era. E Jesus já sabia exatamente quem era Zaqueu, o nome dele, quem ele era, o coração dele, a história dele. E eu creio que Zaqueu também não queria chegar muito perto de Jesus. Ele sabe da minha história. Ele sabe, ou melhor, ele sabe, Jesus era um judeu e era mestre. E os judeus olhavam para Zaqueu desse jeito, como traidor. Então ele falava, ele vai me enxergar do mesmo jeito. Então ele me enxerga do mesmo jeito. Esse mestre Jesus que eu quero ver, eu não vou chegar muito perto, não, que assim como todos os outros judeus, ele me enxerga do mesmo jeito. Eu sou um publicano, um chefe de publicano, eu sou um pecador, eu sou um traidor na nação. Então ele sobe na árvore para poder ver, quem sabe a meia distância, mas a grande surpresa dele, com certeza, foi perceber que Jesus o conhecia. E que Jesus teve olhos para ele. Então não importa a minha vida, a sua vida, o que nós somos, o que nós fizemos, Jesus tem olhos para a gente. Jesus tem olhos para você. Tem olhos para você. Jesus te vê. Mas é muito interessante porque o texto continua mostrando que Zaqueu queria ver quem era Jesus. E ele viu. E Jesus também viu Zaqueu, olhou para Zaqueu. Mas Zaqueu queria ver quem era Jesus. Agora, a segunda questão que veio no meu coração, o que Jesus tinha para ele e tem para qualquer um, é que Jesus não só quer ver, quer olhar, quer conhecer assim. Jesus tem interesse por intimidade com você. Gente, isso aqui é fantástico. Zaqueu queria ver Jesus. Jesus, além de ver Zaqueu, ainda mostra para Zaqueu, Zaqueu, eu não quero só que você me veja, não. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero sentar à mesa com você. Olha só, gente, um pecador, um publicano, alguém que todo mundo falava mal dele, o povo, a nação dos judeus, fala mal. Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce depressa. Por quê? Ele desce depressa? Desce depressa, eu quero ir para sua casa, cara. Mas não é possível. Ele é judeu, ele é mestre, ele sabe de mim pelo jeito, porque ele sabe meu nome, e quer ir para minha casa sentar à minha mesa.
E para o povo judeu, sentar à mesa é ter comunhão, é ter intimidade. E aí Jesus olha para... Gente, eu não sei como é que ficou Zaqueu. O texto diz que ele desceu sorrindo, né? Feliz da vida. Desce da árvore porque eu quero ir para sua casa. E diz o texto, e Zaqueu desceu correndo feliz da vida. Porque esse Jesus que ele queria ver, esse mestre, tem por ele o interesse de estar com ele, de sentar à mesa com ele, de conversar com ele, de fazer parte da vida dele, da vida da sua família, da vida dos amigos. Isso é fantástico. Então, assim, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Jesus não quer apenas que você saiba dele. Jesus quer sentar à mesa com você. Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer sentar com você para poder conversar, para poder criar uma amizade, um relacionamento pessoal, um relacionamento de conversar, de você poder abrir para ele. Jesus tem esse desejo. Então deixa eu te falar, você de repente que tem vindo aqui, e graças a Deus, louvado seja Deus pela sua vida, esse ambiente, a gente subentende que é um ambiente que o Espírito Santo usa para trabalhar no coração, da vida das pessoas. Deixa eu dizer para você, o que Jesus deseja para a sua vida não é simplesmente que você ouça dele, que você saiba dele. O que Jesus deseja para a sua vida é que você sente à mesa com ele. É que você o receba na sua vida, na sua casa, na sua história, que ele faça parte do seu dia a dia, que você leve para a cama, que você leve para a mesa, que você leve lá para a churrascaria, que você leve para o campo de futebol, que você leve na sua vida. Ele quer andar com você, caminhar com você, viver com você. Ele fala para Zaqueu, Zaqueu, não quero só que você me veja não, cara, vem cá. Eu quero mais de você. Eu quero mais com você. Pecador, quem sabe ladrão de fato, extorquia, mal falado. Tanto é que Jesus ousa chamá-lo para casa com a certeza de que ele ouviria do povo dizer o seguinte, ó, o que é isso? O cara está chamando pecador para a casa dele. Ou melhor, está indo para a casa de um pecador, vai sentar à mesa, está comendo com pecadores. Porque a amizade de Zaqueu, gente, era gente da mesma espécie dele, não tinha jeito. O povo judeu não queria saber. E aí eles olham e falam exatamente de Jesus. Não é possível. Não é possível. Esse homem foi para a casa de um pecador, sentou à mesa e está lá na boa. Isso é fantástico. Isso mostra o coração de Jesus. Isso mostra que Jesus te vê, te olha para mim, para você e para qualquer pecador nesse mundo de forma diferente. De forma diferente. Ele olha cheio de compaixão, de graça, de bondade, de misericórdia. Ele olha para você enxergando aquilo que você pode ser. Ele olha para você tirando o melhor de você. É assim que ele olha. Ele não olha para você jogando culpa sobre a sua vida. Não, mas eu não vou, ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, ele faz aquilo. Não, ele olha para você cheio de graça, com os olhos assim, sabe, olhando, dizendo, eu quero essa vida, eu sei que ele pode ser diferente, que ela pode ser diferente, apesar de que eu amo a si mesmo, mas porque eu amo, eu olho e eu enxergo algo mais, eu enxergo a beleza dentro, eu não fico olhando e procurando os erros, pelo contrário, eu olho e enxergo aquilo que tem de bom, ou melhor, aquilo que pode ser de bom. Então, meu irmão, minha irmã, olha para Jesus, se interesse por Jesus, tendo a certeza de que Ele olha para você
e tem um interesse profundo de manter um relacionamento de comunhão, intimidade com a sua vida. Ele não se contenta, como não se contentou com Zaqueu, de simplesmente permitir que Zaqueu o conhecesse. Ele falou: não, Zaqueu, eu quero mais. Eu quero mais. E eu não sei como é que você tem lidado com Jesus. O que eu tenho certeza é que, independente da forma como você tem lidado com Ele, Ele quer mais. E Ele tem mais. Ele quer mais e Ele tem mais. Intimidade e relacionamento para poder desfrutar com você e comigo. Ele tem. Ele não quer que você simplesmente o conheça e saiba dele. Ele quer que você sente com Ele, esteja com Ele, converse com Ele, ouça com Ele, desfrute a vida ao lado dele. Esse é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele chama Zaqueu, ele vai para a casa de Zaqueu, e aí, o que mais que Jesus tem para Zaqueu? Além desse olhar, além dessa intimidade, o que mais que Jesus tem para Zaqueu? Jesus tem transformação para o coração e para a vida de Zaqueu. Porque esse encontro transformou profundamente a vida desse homem. Esse encontro transformou profundamente a vida desse homem. Baseado nessa companhia, a companhia de Jesus transforma. A intimidade com Jesus muda o caráter, muda o coração, muda a história, muda as prioridades, muda os valores, transforma a vida. E Jesus tinha isso para Zaqueu, por isso ele queria ir para a casa de Zaqueu, sentar com Zaqueu, conviver com Zaqueu, por quê? Porque ele queria transformar aquela vida, aquele coração, aquela história. Eu lembro de um hino que a gente cantava, um hineto, né? Um cântico. Há muito tempo, quem sabe os batistas mais antigos lembram, né? Aí até outros, né? Porque era um hineto, que diz: marcou... Vocês lembram? Marcou a história, transformou corações, perdoou inimigos e salvou multidões, conquistador atual. É Jesus. É Jesus. Transformou a vida de Zaqueu, gente. Transformou a vida de Zaqueu. Não teve jeito, sentou com Jesus, acabou. Sentou com Jesus, conversou com Jesus, olhou nos olhos de Jesus, dividiu vida com Ele, não tem jeito, a vida é transformada, os valores são transformados. Zaqueu foi transformado pela intimidade com o Mestre, por sentar à mesa com Ele, por ouvi-lo, por ser tocado pelo poder da presença daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que transforma, que muda, que libertou, que continua libertando. Não teve jeito, libertou. Zaqueu não teve condições, o coração dele foi despertado, o coração dele foi mudado, o coração dele foi transformado. Eu acho que quando ele se pega, ele fala: mas o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Porque não tem como ele não tomar algumas atitudes a partir do sentar à mesa com Jesus. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, é o seguinte, vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e aqueles que porventura eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Mudou, transformou, é um outro homem, não é mais o mesmo Zaqueu, meu irmão, minha irmã. E o encontro com Jesus, não só o olhar, mas o sentar à mesa com Jesus, a intimidade com Jesus, gera isso no coração. Trabalha na maldade, trabalha no pecado, trabalha na vaidade, no orgulho.
trabalha no desejo de prejudicar o outro. Agora não, agora eu não estou aqui para prejudicar, eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para cuidar, eu estou aqui para dividir vida, inclusive o que eu tenho. É isso que aconteceu com Zaqueu, nesse encontro, que começou pelo desejo do coração de Zaqueu de ver Jesus, mas eu acho que ele não tinha ideia do que ia acontecer com ele, gente. Ele não tinha ideia do que ia acontecer com ele, tem certeza disso. Ele não sabia o risco que ele corria de ser mudado. E foi mudado, foi transformado. Coração liberto. Liberto da escravidão do dinheiro, da escravidão da mentira, da escravidão do poder. Porque esse pessoal tinha lá essa fama de poderoso, de poder, tinha status, ainda que da forma negativa, no sentido de que o povo olhava para ele, mas ele tinha. E esse povo que tem muito status, assim, que tem esse... eles não estão nem aí. Você pode xingar, pode falar, pode meter o pau neles, pode chamar de ladrão, de corrupto, eles não estão nem aí. Eles querem é dinheiro no bolso. Agora o Zaqueu não. O Zaqueu, o encontro dele com Jesus... o sentar à mesa, o dividir a mesa, o ouvir Jesus e ter intimidade com Jesus, não teve jeito. O coração foi mudado, foi transformado. Valores foram alterados. Caráter foi totalmente virado do avesso. Por quê? Começou tudo no seu desejo de poder ver quem era Jesus. E continua com o desejo de Jesus de criar uma intimidade com Ele, de mudá-lo, de transformá-lo, de sentar à mesa, de recebê-lo, de abraçá-lo, de acolhê-lo. Porque assim é Jesus. A gente costuma dizer, né? Que Deus chama, né? Vem do jeito que você tá. A gente sempre fala isso, né? Vem do jeito que você tá. Pode ser o pecador que for. Mas eu continuo dizendo assim: venha do jeito que você tá. Não tem jeito, tem que vir do jeito que tá. Mas eu não assusto, não. Eu confio no quê? Quando vem do jeito que tá e desenvolver de fato um relacionamento com Jesus, aí não tem jeito, é mudança, é transformação. E é consequência do estar com Ele. Do estar com Ele, do viver com Ele, do andar com Ele, de ouvir o que Ele tem para dizer. Porque o coração arde. O coração arde. E o coração muda e é transformado. Isso aqui... Quando eu leio isso aqui, quando eu vejo isso na vida de Zaqueu, ele simplesmente teve interesse em querer ver Jesus, conhecer Jesus. Mas Jesus olha e fala: não quero só isso com você não, Zaqueu. Que bom que você está com esse interesse, porque eu tenho planos para a sua vida. Meu irmão, Jesus tem planos para a sua vida. Jesus tem planos para a sua vida, para a sua história, para o seu coração, para o seu jeito de ser. E quando você se dispõe a ouvir, como Zaqueu ouviu, desce depressa, eu quero ir para sua casa, e levá-lo para casa, levá-lo para a cama, levá-lo para os lugares da sua vida, pode ter certeza, a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada. Você vai se tornar algo que você jamais imaginou que você podia tornar. Assim como Paulo, o apóstolo. Sou o que sou por causa de Jesus. Ele olhou para mim e decidiu me colocar no ministério e entregar. É só por isso que eu sou o que sou. Pela graça, pela bondade, pela misericórdia e pelo desejo dele. E é isso que eu e você precisamos entender. É isso. E por último... está óbvio aqui no texto, o que Zaqueu experimentou de Jesus por esse interesse dele. Jesus termina o texto dizendo: olha, hoje houve salvação nessa casa.
porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu acabou de ser salvo. O que ele recebeu de Jesus também, o que chegou para a vida dele? Salvação. Zaqueu foi um homem salvo por Jesus. A partir do desejo dele de ver Jesus, ele termina a sua vida, o seu encontro com Jesus, recebendo ali do próprio Jesus, diante de todo mundo que estava sentado, a certeza de que ele foi salvo e que era também um filho de Abraão, e filho de Abraão, entenda-se, herdou e abraçou a fé de Abraão, a fé autêntica, a fé verdadeira, a fé que salva, a fé no Deus único. E ele olha para Zaqueu e olha para todo mundo e diz: esse homem, hoje houve salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. Por quê? Porque, em última análise, você pode querer tudo de Jesus. A gente sempre quer, né? Eu tenho um monte de coisa que eu ainda quero. A gente quer aqui, quer ali, quer cá, quer cá. Tem um monte de coisa dele que eu quero aqui embaixo. Mas não tenho a menor dúvida do que, acima de tudo, o que ele tem para a minha vida e para a sua vida é a nossa salvação. É a nossa salvação. Aqui a gente tem, eu tenho, você tem, a gente recebe algumas coisas, a gente experimenta, conforme diz a palavra, os primeiros frutos do Espírito, do reino de Deus. Mas, novamente, falando as palavras de Paulo, se eu e você, que nos convertemos a Ele, que entregamos a nossa vida para Jesus, se nós esperamos dele somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque o que ele tem para mim e para você é muito maior do que tudo aquilo que a gente pode experimentar aqui nesse tempo. Eu não faço ideia como vai ser. A gente sempre fala, né? Vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não sei como é que vai ser isso direito. Mas o que me move e precisa me mover também na minha vida com o meu Senhor é a certeza de que Ele pagou pela minha eternidade. Ele me comprou e eu vou viver uma eternidade com Ele. Como vai ser, não sei. Eu sei que eu amo a vida e com certeza eu vou amar essa eternidade na presença do Senhor. Então, meu irmão, olha só que coisa mais fantástica. Um homem que se interessa em ver Jesus. E Jesus tem um maior interesse ainda por Ele, assim como tem por mim, por você e por todos. E esse interesse de Zaqueu em ver Jesus, que o faz subir na árvore, faz com que ele possa experimentar tudo aquilo que Jesus tem para oferecer. Tudo aquilo que Jesus tem para oferecer. E ele experimentou. Primeiro, ele pôde experimentar o olhar de Jesus. Os olhos de Jesus sobre a sua vida. Jesus vê, Jesus enxerga, Jesus olha, vira o rosto, porque assim, Jesus está caminhando, Jesus para poder enxergar ali na árvore, o mínimo ele tem que fazer assim, ó, virar os olhos para ele, ele virou. É como se, eu imagino que é como um imã, Zaqueu está lá, querendo ver Jesus, querendo conhecer Jesus, é como se fosse um imã, porque Jesus está aqui, passando por aqui, o povo apertando aqui, apertando ali na frente, atrás, do lado, e aí Jesus vira o rosto, virou, não teve jeito, por quê? É um imã, o desejo de conhecer Jesus é um imã, ele vira, e enxergou Zaqueu, e aí a partir desse momento, ele trabalha a sua obra. Zaqueu, desce. Não vamos ficar só nesse olhar. Você não vai ficar comigo só nesse encontro de olhares. Eu quero mais. Eu quero intimidade com você. Eu quero comer com você. Eu quero dividir a vida com você. Desce.
E Zaqueu desce e leva Jesus para casa. Leva Jesus para casa. E conversa, e senta à mesa, e come. E aí, nesse processo de intimidade, ele é transformado. Transformado. E é salvo. O meu desejo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero crer que você se interessa por Jesus. Que esse interesse seu por Ele cresça. Que esse interesse seu por Ele cresça até o ponto de você, como que Zaqueu, se esforçar para poder vê-lo, para poder trocar olhares com Ele, para poder se colocar diante dEle e Ele vê em você o desejo seu de conhecê-lo, de poder vê-lo. E pode ter certeza, se isso é real na sua vida, se você clama por isso, se isso faz parte do seu coração, não tenha a menor dúvida, os olhos dele vão voltar-se para você. Vão voltar-se para você. Vão voltar-se. E aí não vai ter jeito, ele vai te chamar para intimidade. Ele vai te chamar, ele vai olhar para você, e aí, tem lugar para mim na sua casa? Você está olhando, você está com interesse, é porque tem. Eu quero ir para sua casa, eu quero morar no seu coração, eu quero fazer parte da sua vida, da sua história. Dia a dia eu vou andar com você, eu quero andar com você. E no andar comigo, não tenha dúvidas, você vai ser transformado de glória em glória. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. E deixa eu te falar, no fim das contas, você é um homem, uma mulher salva. Você vai viver a eternidade comigo. Então, meu irmão, que essa palavra sirva para mim e para você, para o nosso coração, no mínimo, para nos dar a certeza de que os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Que o desejo dele é por intimidade comigo e com você. Que o poder dele é de transformação. E que a salvação é garantido na presença dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Você declare essa canção nas suas vidas. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, só igreja, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo.
Pai. Eu quero convidar você, se você quer orar nessa noite aqui comigo. Eu não sei se você já percebeu o olhar de Deus sobre a sua vida. Quem sabe foi nessa noite que você descobriu que o Senhor Jesus está de olho em você, quer encontrar com você. Se você entendeu isso essa noite, eu quero convidar você. Ou quem sabe você também entendeu que o Senhor quer uma intimidade com você, quer crescer nessa comunhão, nessa intimidade, quer conversar com você, quer falar com você, e você também deseja mais essa intimidade com Ele. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para a gente orar, para a gente colocar a nossa vida diante de Deus, a nossa história diante de Deus, pedir que Jesus transforme, que Jesus mude, que esse crescimento do coração, da intimidade, que esse sentar à mesa aconteça de forma sobrenatural cada dia mais, e você possa sentar à mesa com Jesus, na certeza de que você é amado dele, de que você é amada dele, na certeza de que Ele pode transformar a sua vida, a sua história, o seu coração, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, tirar aquilo que não tem a ver com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e transformar a sua vida, a sua história, o seu coração. Oh Deus, oh Pai querido, como é bom saber que o Senhor tem os olhos voltados para cá, buscando homens e mulheres para uma vida de intimidade, de comunhão, Pai. Senhor, que o inimigo não tenha poder e autoridade sobre essas vidas, Pai, mas que em nome de Jesus, quem sabe aqui nessa noite, gente, se voltando para o Senhor, olhando para o Senhor, enxergando o seu olhar, entendendo que é desejo do Senhor ter esse relacionamento, ou quem sabe vidas aqui que já encontraram o olhar do Senhor, já se interessaram, já fazem parte, mas perceberam também que precisam crescer nessa comunhão, nessa intimidade, nesse sentar à mesa, nesse ouvir, nessa troca de vida, para que o coração mude mais ainda, seja transformado, seja cada dia mais segundo o teu coração. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar diante do Senhor essas vidas. Que bom saber que o Senhor conhece cada coração. O Senhor não conhece só o nome, como conheci o nome de Zaqueu, mas o Senhor conhece cada coração, Pai, a intimidade. Quem sabe a dor, o sofrimento, quem sabe as questões, o choro, quem sabe as indagações, as lutas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe com poder e com autoridade. Que o Teu Espírito Santo trabalhe agora nesse coração. Restaura, muda, cura, sara. Que tenha um encontro profundo com o Senhor, ó Pai. Faz isso, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo desejo do encontro, o mesmo poder de transformação e o mesmo poder de salvação. Então eu entrego agora essas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor haja com poder e com autoridade sobre a vida e o coração de cada um, conforme a necessidade de cada um. Que seja assim, para o bem de cada um, Pai, e para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não. Microfone? Não tem. 5. Amém. Agora Voltou. sim. Que bênção. Amém. Louvado seja o nosso Deus, não é mesmo, irmãos? Vamos conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Dá um acenozinho com a mão. E a nossa equipe... Tem, não tem? Primeira vez? Isso. Achou? Aí, Selminha. Lá em cima, primeira vez? Tem, não tem? Não. Não.
Só ali. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa semana PIB. Terça-feira, 19 horas. Mães que oram. Venham, né, mulheres, para esse grande encontro de oração, de crescimento, de comunhão, né, umas com as outras. Quinta-feira, nosso culto, né, de estudo e oração. A gente vai até acrescentar ali estudo também. Sábado nós temos 2 eventos, irmãos. Um evento da Cibaçu em Pouso Alegre, na segunda igreja. Estarei indo com algumas mulheres para lá e nós iremos de van. E temos 5 vagas na van ainda, para alguma mulher que queira. Cris, então tem 4 vagas agora, tá? Nós vamos sair daqui 12h30 e vamos voltar no final da tarde. É um encontro grande de várias igrejas reunidas, as mulheres reunidas lá na segunda igreja, tá? Em Pouso Alegre. Depois te dou detalhes. Se alguma outra mulher quiser ainda, dá tempo. Tem 4 vagas na van. Pode falar comigo agora no final do culto, ok? Também teremos às 19 horas o encontro lá na congregação, né? Lá na congregação Novo Horizonte. Eu não coloquei o cartaz ali, mas vai ser um evento de mulheres. Então, você está mais que convidada para estar lá, ok? Eu coloquei, eu acho que no grupo do Zap hoje à tarde, o cartaz, né? Com as informações, ok? Domingo, nossa EBD tem sido uma benção. Venham para a EBD, irmãos. Irmãs, jovens, estou sentindo falta de vocês no EBD, né? Venham participar da nossa EBD e 19h15 nossa celebração. É isso? Ok. Deixa eu já começar a avisar. 1º de maio, 1º de maio, todo ano a gente tem o nosso passeio de famílias. Tá, então agende aí o nosso passeio de famílias. Você sabe como é que é. É um tempo gostoso. Vai continuar aqui nesse local aqui para frente ali do ABC, né? Como é que chama lá? Do São Lourenço? É um local ali com piscina, muito gostoso, um gramado enorme. Então assim, a gente tem o almoço, é churrasco à vontade, aí tem refri, aí tem o café da manhã que a gente já chega, enfim. Então assim, é um tempo abençoado na vida da igreja. Então a gente já vai abrir as inscrições, a gente vai fazer o cartaz para colocar aí, né, Selma? Selma e Hélio, cadê os dois? Tá lá atrás, fazer esse cartaz. Só tô acabando de ver o preço. Eu estou acertando o precinho aí, porque a gente, o preço lá subiu muito, né? Da última vez, e continua o mesmo preço, mas é bem altinho, salgadinho só para ir lá. E como tem churrasco, tem isso, aquilo, ele sabe como é que eu sou. Eu trabalho o preço mínimo possível. Só que esse ano a gente quer ir, eu não quero ficar muito apavorado, porque todo ano eu apavoro. Não vai dar. O pessoal fala, pastor, mas você não cobrou nada, quase não dá. O pessoal come à vontade, é churrasco. Churrasco é bom, não é? Carninha de primeira, macia, aquela coisa toda, enfim. Então a gente está acabando de ver o preço. Mas a Selma com o Hélio já estão pegando o nome, né, Selma? Eles já estão pegando o nome. Dê seu nome aí. O último parece que teve mais de 100 pessoas. Graças a Deus, tá bom? Então pensa aí, 1º de maio, agende aí para a gente estar aí vivendo esse tempo gostoso ali nesse local. Mais amor? Acho que é não, né? Tá. Aniversariantes. Cadê? Deixa eu ver se está aí. Eu acho que fugiu. Dani, a Dani está aí? A Dani do céu. Está aí sim. Vem cá, Dani. Eu não tinha te visto ali agora. A Dani fez aniversário essa semana. Que Deus abençoe, Dani. Deus te cuide de forma especial em nome de Jesus, tá bom? Seu coração, sua história, seus sonhos, Deus abençoe. Outro nome que tem aqui é da Eber. A Eber não está aí hoje. A Eber, esses dias ela esteve aqui, né? A doutora Eber, a gente sempre ora por eles também. Então vamos estar orando pela Eber, que Deus abençoe também, Deus cuide aí de forma especial. Mais alguém, gente? Eu sou falho. Eu falho nos aniversários, eu esqueço um, esqueço outro, depois eu passo vergonha. Mais alguém aí fez aniversário essa semana? Ninguém mesmo? Então tá bom, então é a Dani e a Eber. Vamos lá, vamos cantar para eles? 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, te
Senhor te conceda gozo, paz e saúde. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Deus abençoe a sua vida, uma semana de vitória em nome de Jesus. Tá aí, que Deus aí cuide de forma especial. Pai, nós nos colocamos em oração diante do Senhor agora. Quero te agradecer ao Senhor pela vida da Dani, pela vida da Éber, vidas que completaram mais um ano. Muito obrigado, graça, bondade, misericórdia do Senhor, Pai. O nosso pedido, o nosso clamor é que essa data se multiplique muitos anos na vida delas, ó Deus, e que possam experimentar o melhor do Senhor nessa terra em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar das suas vidas, Pai. Então que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor trabalhe com poder e com autoridade e que a gente possa ver essas vidas prosperando para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Obrigado por aqueles que aqui estão, leva-nos para os nossos lares, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção e dá-nos aí uma semana abençoada. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo repousem sobre a vida deste povo e do Teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. O povo de Deus diz amém. Beijão no coração de cada um de vocês. Vamos anunciar.
nossa fé compartilha. Cristo é a resposta que o mundo aguarda, os filhos se manifestar.